Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos mais uma vez, eu, Daniel Souza, e o professor Tanguy Bagdadi. Pontualmente às 18 horas, porque a gente é muito pontual, ninguém nunca falou isso. A gente marca 18 horas, dá 18 horas, cravado, a gente está começando. Você tá atacado hoje, né, Tô cara? atacado. Tá Tô atacado, atacado. apesar da semana não ter sido das mais movimentadas Não em foi. comparação É por com isso as que eu tô anteriores. atacado. Aí você tá atacado, você Isso. quer fazer algum discurso mais? Não, pode começar. Posso começar? Pode, Então pode. tá bom. Eu fiquei sabendo aí que hoje tivemos um falecimento de um amigo seu, um amigo de infância, Isso. Manuel Noriega, não é isso? Sim. Noriega. Manuel Noriega. Noriega. E você ficou muito deprimido, foi isso? Foi, fiquei chateado. Por quê? Porque o Noriega ele é um símbolo de uma virada da história da América Latina. Ah, Né? é? Então, quando você pega, na verdade, ali a década de 70, 80, os Estados Unidos fazem uma série de intervenções na América Latina, principalmente na questão do tráfico de drogas. Aí, pessoal que assiste Narcos, por exemplo, tem essa base de informação. Certo. O Noriega foi o último a ser derrubado do governo por essas intervenções, né? Em 89, quando o presidente... Tem alguns que nem foram derrubados ainda, né? Tipo quem? Tipo os Castro, né? Os Os caras. Castro estão por aí ainda. É, mas um deles morreu, né? Morreu, é? Você ficou sabendo? Fiquei sabendo Ficou. que morreu. O irmão ficou, né? O irmão ficou. É uma coisa meio hereditária ali? De irmão para irmão, é isso? Eu não sei o que você está falando disso, ele disputou eleições e ele ganhou as eleições. Ah, entendi. Ele Tá. disputou eleições ou não disputou eleições? É, deve ter disputado, Disputou né? eleições, ele ganhou as eleições. Ah, É que entendi. ele é muito popular e ganhou 99% dos votos, mas ele disputou eleições. Ah, entendi. Tá, desculpa. E o Noriega, em 89, ele passou por uma das situações mais insólitas da história da América Latina, que foi o fato de que os Estados Unidos invadiram o Panamá e prenderam o Noriega enquanto ele era presidente do país. Né? Então, é um caso marcante, é um caso que gerou bastante preocupação no restante da América Latina. Então, a que ponto vai a violação de soberania? E associaram a questão do tráfico de drogas, né? Principalmente sabendo que o Noriega ele era o presidente do país e ele utilizava a estrutura panamenha para facilitar o tráfico de drogas para os Estados A Unidos. estrutura do Estado panamenho, Isso. né? Então era o que os Estados Unidos chamavam na época de um narco-estado. Então ele foi preso em 89, né, pelos Estados Unidos durante a invasão e ele ficou preso até agora. Né? Na verdade ele foi preso nos Estados Unidos, passou quase 20 anos preso entre Estados Unidos e França. Depois ele foi extraditado para o próprio Panamá, estava preso no Panamá desde 2011 e faleceu recentemente. Então é meio que uma era que é marcada pelo Noriega. É interessante que quando a situação do Escobar apertou na Colômbia, ele fugiu para o Panamá, né? Para o Panamá, exatamente. Que é justamente o país vizinho. Aliás, o Panamá e a Colômbia já foram um país só, né, em outras épocas. E o que acabou acontecendo foi que ele encontrava ali no Panamá um refúgio adequado durante a década de 80 para ficar longe das garras da justiça e, como você está colocando, o Panamá acabava funcionando como um entreposto e mesmo um apoio logístico para o tráfico, particularmente de cocaína, em direção aos Estados Unidos. Quando a gente pensa na importância do tráfico na região, a gente consegue ver que ter um Estado que é favorável a isso, na verdade, que dá todo apoio logístico, faz diferença. Né? Os dados são impressionantes. Né? 1/3 do PIB colombiano na época, por exemplo, ali, final da década de 80 e início da década de 90, era só de exportação de cocaína. Esse fluxo todo para chegar nos Estados Unidos, óbvio que muita coisa seria perdida. Quando você tem um Estado que dá guarida, facilita. Fica tudo mais fácil. Isso. Legal. E vem cá, fiquei sabendo que vai ter mais uma reunião daquela galera que se junta em volta de uma mesa para decidir o negócio de juros. Você ainda não entende, né, cara? Não Você ainda entendo, não entendeu cara. o que é o Copom, Porra, não como é que entendo. funciona o Copom. Eu tenho dificuldade, o negócio do Copom tem dificuldade. O Copom se reúne a cada 45 dias, 45. sem erro, sistematicamente, você não aprende. Mas você falou que eles se reuniram, então é mais de um dia que eles passam reunidos. Não, eles estão se reunindo a partir de hoje, né? Eles ficam mais de um dia reunidos, sim, dependendo do tempo da discussão, pode levar de 2 a 3 dias. E o Então deixa eu tentar adivinhar, eles vão baixar os juros. Eles vão baixar os juros, Muito mas previsível. é importante destacar que os juros ele vai cair menos do que cairia se não tivesse acontecido o escândalo com o Michel Temer. No bolão você aposta quanto vai cair? Eu aposto que vai cair 1%. 1%. Anotem aí, gente. Né? Antes do escândalo do Michel Temer, a Cara, mas aposta... 1% não é exatamente pouco, né? Não, mas antes a aposta era de 1,5%. Depois do escândalo do Temer, a aposta passou a ser 0,5%. E agora, como a coisa parece estar mais ou menos mais calma do que estava no ápice da crise política, aí as apostas estão na casa de 1% e eu me alinho a elas. Então, o que eu quero colocar para você, Tanguy, você como um rentista, alguém que investe em títulos do governo, a crise Sim. política foi boa. Foi ótimo. Porque a crise política fez com que a taxa de juros no Brasil caísse menos. Inclusive, fiquei muito preocupado quando o Temer convocou aquela coletiva. Fiquei com muito medo dele renunciar às coisas solucionarem. Exatamente. Como você é um cara rentista, como você é um cara que está vivendo agora de juros, Isso. quanto pior, melhor. Isso. Porque quanto mais imprevisível tiver a situação, maior a taxa de juros, maior a rentabilidade aí dos seus investimentos e das suas aplicações. Sem dúvida não. Mais
mais um impeachment, 2 impeachment, eu me aposento. Acho que vai ser mais ou menos Já por aí convenhamos, mesmo. 2 impeachment não é nada, né? Não. Não é lá grandes E coisas. aí, dois vira, 4 acaba, né? Beleza. Bom, então a gente está falando de uma redução da taxa de juros em função justamente do fato de que as projeções de inflação pelo IPCA esse ano já estão abaixo de 4%, 3,8%, 3,9%, então não há nenhuma necessidade da taxa de juros no Brasil permanecer no patamar que está no presente momento e ela vai cair. A discussão realmente é de quanto e infelizmente depois de toda essa confusão que o Brasil mergulhou nos últimos dias, a queda da taxa de juros vai ser um pouco menor, o que desacelera o ritmo de recuperação da economia brasileira. Nos últimos dias, você quer dizer nos últimos 700 dias, né? Não, principalmente depois do vazamento, da divulgação do áudio da JBS, do Temer ter sido grampeado ali, que houve realmente um aprofundamento do nível de incerteza e com mais incerteza o juro tem menos espaço para cair. Né? O número de interessados em comprar um título do governo brasileiro fica menor também e isso acaba tendo impacto sobre a taxa de juros em função disso. Bom, avançando aqui, temos ali algo na pauta que eu não consigo ler, porque você tem uma letra horrorosa, então, por favor, diga qual é o próximo ponto da pauta. Mas é você que está controlando a pauta, então você tem que falar, cara. 137 quilos de Captagon. Isso, pronto. Olha que maravilha. O que significa isso? Então, é essa pergunta que eu queria que você fizesse. Ótima pergunta. Foram apreendidos no aeroporto da França, né? Em Paris, 137 quilos de uma droga que é chamada a droga dos jihadistas. O Captagon é uma droga sintética que ela tem um dos seus principais efeitos é bloquear o medo, né? Então, na verdade, a pessoa quando ela toma o Captagon, ela meio que bloqueia qualquer sentimento de medo, de incerteza. Bom, né? Bom isso, ótimo. Para tomar no Brasil tá excelente, né? Toda vez que a bolsa começar a subir e descer, você toma um Captagon. Se operar na bolsa é ótimo. Vai loucamente, Captagon e resolve, né? Exatamente. É proibido isso? É proibido. Sim, é proibido. É. Na verdade, a não ser que você seja jihadista, você pode ter lá suas fontes, né? Você pode conseguir. Mas foi visto proibido na França também. É proibido na França. Foi visto muita preocupação pelo fato de que esse medicamento ele foi abolido. É produzido em grandes quantidades exatamente por células terroristas, né, por grupos terroristas. E o fato de chegar em 137 quilos em Paris, o que não é pouca coisa, aí o valor está estimado em cerca de $1 milhão de dólares, né, esses 137 quilos. É visto como um sinal de que talvez você tenha mais atividades terroristas do que se imaginava na França. Então, depois que a França passou por aquele trauma em 2015, né, de 2 atentados, um em janeiro, um em novembro, mais 150 pessoas mortas, isso foi visto com muita preocupação, porque não se sabe exatamente se é a dificuldade, para que seria utilizado e para onde queria. Temos ali uma pergunta, e você não pode fugir, e o Macron e o Putin? E o Putin com isso? E o Putin com isso, que a gente vai ter que ver qual vai ser a posição do Putin, na verdade, com relação à política do Macron. É importante lembrar que durante a campanha eles tiveram lá seus arranca-rabos, né? O Putin deu claramente apoio a Marine Le Pen, e a gente tem que ver então qual vai ser a postura dos dois bilateralmente, né? Não sei dizer ainda, difícil dizer no momento. Falando de Macron e também de Merkel, é interessante que agora o Macron, em termos econômicos, a grande frente de atuação dele é a reforma trabalhista, e a grande fonte de inspiração do Macron é a Alemanha, e a reforma trabalhista que foi feita ainda na gestão do Schröder, antes da Angela Merkel, uma reforma que teve por finalidade flexibilizar a legislação trabalhista alemã e que os defensores dela argumentam que foi responsável pela redução da taxa de desemprego na Alemanha para patamares bem baixos. Do outro lado, a França tem uma taxa de desemprego muito alta e uma legislação trabalhista muito rigorosa e muito intervencionista. Eu ouvi dizer que você é a favor da reforma trabalhista na França, é verdade isso? Eu votei no Macron, né? Você votou no Macron? Votei no Macron. E você é a favor da reforma trabalhista na França? Não gostaria de comentar essa parte. Você não gostaria de comentar por quê? Porque me constrange. Te constrange? Você é a favor da reforma trabalhista, é isso? Do Macron? Não, porque eu votei no cara, né? Entendi. Aí, teoricamente, isso me constrange. Aí você tem que apoiá-lo, né? Você andou votando em Boqueiro? Por favor, eu gostaria de continuar com a pauta ali. A pauta tá cheia de coisa pra gente falar ali mais pra frente. Mas eu não tenho direito de fazer pergunta, eu não tenho direito de fazer pergunta. Você tem, você tem todo direito. Eu tenho direito de falar que eu não quero responder. Entendi. Você vai dar uma de Enéas Carneiro aqui, Isso, né? Isso. Tá. Olha lá, tem gente fazendo pergunta, olha lá. Porra, vamos mudar de assunto. O tom diplomático do MRE, no Alto Comissariado das Nações Unidas de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Confesso que eu não vi essa notícia. Se você me inteirar aí, eu te digo. Com relação a direitos humanos, o Itamaraty não tem sido exatamente diplomático. Quer né? dizer que você foge das minhas perguntas, foge da pergunta do Leandro, você está fugindo das perguntas de todo mundo. Mas eu tenho todo o direito de fugir das perguntas. Você tem todo o direito de fugir das perguntas. Mandem mais perguntas aqui para constranger Tanguy Bagdadi, esse é o nosso objetivo hoje.
Bom, temos mais um ponto, Trump e OTAN. Isso, o Trump ele foi para a OTAN, ele fez aquele tour dele, né? Foi uma viagem divertidíssima, todos os pontos pelos quais ele passou foi divertido. Então ele foi para a Arábia Saudita, ele foi para a Palestina, ele foi para Israel. Essa parte da viagem foi divertida, a gente chegou a falar sobre isso aqui na semana passada. Depois ele foi para o Vaticano, encontrou com o Papa, né? A quantidade de fotos que rendeu, né, o encontro dele com o Papa também foi gigantesco. Depois ele foi para Bruxelas, ele fez um discurso Não. Antes disso, eu quero saber o seu comentário sobre o Trump atropelando o rapaz de Luxemburgo. Não foi de Luxemburgo, foi de Montenegro. Montenegro? Isso, Montenegro. Então tinha uma galera lá, ele achou que Montenegro era insignificante o suficiente para tirar o cara da frente. Mas na verdade aquilo ali foi muito expressivo, né, diante do discurso que ele fez. O discurso que ele fez foi dando um esporro em todo mundo, dizendo que os outros países, na verdade 23 dos 28 países da OTAN, não estavam cumprindo com as suas metas de investimento em defesa. Houve uma resolução no ano de 2014 que todos os países deveriam ter pelo menos 2% do seu PIB voltado para a defesa. Os Estados Unidos têm mais de 3%, né, do seu PIB voltado para investimentos em defesa. E todos os outros estão abaixo de 3% e apenas outros 4 estão acima dos 2%. Você consegue imaginar quem? Não sei, cara. O Reino Unido tá, né? Então o Reino Unido tem um pouco mais de 2%, mas o segundo que tem o maior percentual do PIB em investimento de defesa é a Grécia. Rapaz. 2,36%. Deve ser porque o PIB da Grécia é muito pequenininho, muito pequeno, então qualquer dois cruzeiros que eles botem em defesa dá mais 2% do PIB, é isso? Na verdade eles tiveram um problema também com as fronteiras, né, dos refugiados e tal, então certamente eles aumentaram o investimento em defesa para monitorar melhor as fronteiras, então passou dos 2%. Tirando, então, Estados Unidos, Reino Unido e Grécia, os outros dois são Polônia e Estônia. São os outros que estão acima da meta de 2%, estabelecida em 2014. É uma meta que deve ser cumprida somente em 10 anos, então até 2024. Mas ele já começou a pressionar, dizendo que é injusto que os Estados Unidos, as pessoas que pagam impostos nos Estados Unidos, têm que pagar por esse investimento em defesa, enquanto os outros não fazem. Continuando as perguntas para te constranger, Denilton pergunta o que você acha da série da Netflix que será na Turquia. Não estou sabendo também. Você não está sabendo? Não você está sabendo. Você está sabendo sobre isso, da cara? série ainda não tem nome ela. Ela não tem nome. Eu li, inclusive, uma matéria hoje sobre isso. Você está muito desatualizado. Por favor, os nossos amigos mandem perguntas para mim ao longo da semana. Semana que vem perguntarei tudo de surpresa Eu tenho uma desculpa. Qual? Uma justificativa. Qual justificativa? Saiu House of Cards. Saiu House of Cards? Você já viu tudo? Não, ainda não. Mas eu já comecei. Já começou? Já comecei. O que você está achando? Eu estou achando monótono. Monótono? Você lê na Globo News é muito mais emocionante. Não teve vazamento de informações ainda. A JBS não falou nada ainda sobre o governo do Underwood. Não teve uma delação premiada? Nada. Estou achando chato, arrastado. Não apagaram ninguém? Não. Tá bom. Não. Bom, gente, acho que é isso, né? Então encerramos aqui o nosso encontro de hoje. Agradeço muito a participação de todos. Não deixem de assinar o canal do Petit, na realidade o podcast do Petit. Voltamos com áudios ao longo dessa semana e com bate-papo na semana que vem. Um abraço e até lá.